Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai iniciar uma série de vídeos sobre pesquisa científica em saúde, mais especificamente sobre a pesquisa científica em fisioterapia. E para dar início a essa série de vídeos, a gente vai começar a falar um pouco sobre as bases de dados. Aqui a gente vai falar de forma geral sobre os principais e em vídeos posteriores a gente vai dar um passo a passo de como pilotar cada uma. Como as principais, a gente pode ter a PubMed, Medline, Base, Centro, BVS, Lyrics, Elo, entre outras, né? Como carro-chefe aí, a gente vai encontrar o PubMed, com cerca de mais de 30 milhões de artigos científicos indexados na sua base de dados. Um grande ponto positivo do PubMed é que ele tem um acesso livre, né, um acesso gratuito, ou seja, de onde eu estiver, desde que eu tenha um acesso à internet, eu posso estar me beneficiando do conteúdo que a PubMed dispõe. E outro grande ponto positivo é que os artigos, né, a base de dados Medline, o conteúdo da Medline, ela está disponível de forma gratuita no PubMed. Mas a gente tem que ter em mente uma coisa, que o PubMed não é o mesmo que Medline, porque algumas vezes as pessoas tendem a confundir isso, né? Por quê? Porque apesar de 100% do conteúdo da Medline estar inserido no PubMed, o PubMed tem outras fontes que não estão inclusas no Medline. E falando um pouquinho do que seria o Medline, né, ao contrário também do que a maioria das pessoas pensam, ela não é a maior base de dados que a gente tem na área biomédica, mas está em segundo lugar. E ela aplica o MESH, né, que é o Medical Subject Head, para a indexação dos seus documentos. O Medical Subject Head, assim, uma linguagem que a gente possa entender melhor, ele é como se fosse um DEX, né, um descritor em saúde, onde os termos mais corriqueiros, mais específicos, eles estão descritos nesse vocabulário, né, digamos assim, nesse dicionário. Apesar da Medline ela ter uma ampla cobertura de indexação, se eu não me engano, são mais de 5 mil revistas indexadas a essa base, o seu grande ponto negativo é que o seu acesso ele é controlado. Ou seja, eu não consigo ir diretamente no Medline se eu não tiver um portal de acesso, como, por exemplo, o OVD, se eu não me engano, o periódico CAPS, pelo periódico CAPS, você também consegue acessar o conteúdo da Medline de forma integral. Mas a gente, como eu já falei anteriormente, a gente consegue esse conteúdo através do PubMed. Alguma porcentagem também de revistas que estão na Medline a gente pode encontrar em outros buscadores, como a Biblioteca Virtual em Saúde e a Embase. Agora sim, a gente vai falar da maior banco de literatura biomédica que a gente tem aqui, que é a Embase, que ela é uma base de dados europeia. O Medline, ela é norte-americana. A facilidade de indexar revistas nessa base é maior, então por isso aí ela tem o maior número de revistas indexadas do que o Medline. O critério de indexação do Medline, ele é mais rigoroso. A Embase, ela é uma base de dados da Elsevier, que é a maior publisher de revistas científicas do mundo, né? A maior editora de revistas científicas do mundo. E sua grande desvantagem, apesar dela ter uma literatura bem robusta, como a própria Cochrane, ela orienta, se você quiser fazer uma revisão sistemática, sólida, você não pode ignorar a Embase, mas o seu acesso ele é pago. Recentemente, o seu cadastro foi feito no periódico CAPS e nas bibliotecas que estão cadastradas, você consegue esse acesso. No início da pandemia, para facilitar a disseminação científica e tudo que estava havendo devido à Covid-19, a base estava aberta. Eu não sei se hoje ela ainda se encontra. E ela também engloba alguns títulos da Medline, que, como eu disse, como ela é controlada pelo Elsevier, então todo o material do Elsevier está disposto na Embase. E muito do material do Medline, ou do Elsevier, também está no Medline. Então, uma porcentagem do Medline pode ser encontrada na Embase.
E aqui a gente vai falar agora um pouco da Central, que diferentemente do que é muito difundido, né, a Cochrane ela é bem reconhecida pelas suas revisões sistemáticas, né? As revisões sistemáticas são as revisões sistemáticas padrão ouro que a gente tem na área da saúde, devido ao seu grau de metodológico, de como é feita a triagem, a extração de dados, enfim. Mais na frente a gente pode discutir um pouco sobre a metodologia Cochrane de revisões sistemáticas. Mas a Central, ela é uma base de dados de ensaios clínicos controlados, randomizados ou quase randomizados da Cochrane. O grande ponto positivo, que o seu acesso ele é livre e ele também vai incluir registro PubMed e Base, como também de outras plataformas, como a Sinon, e registros de ensaio clínico como Clinical Trials. Há efeito de informação. O Clinical Trials é um site em quando a gente vai realizar ensaios clínicos, a gente precisa cadastrar o nosso projeto nessa base de dados, né? Mais especificamente a nossa metodologia, para que eles julguem e emitam um código de aprovação. Antigamente não era tão obrigatório fazer esse registro, mas hoje em dia está cada vez mais necessário se ter esse registro, porque a maioria das revistas, no ato da submissão, elas exigem esse código de aprovação, que caso contrário, seu artigo ele pode ser rejeitado. E a Biblioteca Virtual em Saúde, né? Ela é a principal fonte de informação, né? Ela abrange a maior parte da informação de ciências da saúde da América Latina e do Caribe. Ela é controlada pela BIREM, OPAS e a Organização Mundial de Saúde, onde a sua principal fonte de informação ela é a LILACS. O seu acesso também é livre. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre, dentro da BVS, sobre a LILACS e a Cielo. A gente tem uma tendência muito grande de visitar sempre a LILACS e a Cielo. Não há problema nenhum nisso. Mas a orientação que eu dou a Cielo, ela é um site, né, um repositório de revistas gratuito, onde todas as suas revistas que estão lá, elas são geralmente, né, brasileiras, na América Latina, elas nos idiomas português e espanhol na maioria das vezes. Ela não é restrita da saúde, vocês já podem ter observado que lá a gente encontra revistas de diversas áreas, como engenharia, direito, entre outras, e revistas na saúde. Mas o que é que acontece? Todas as revistas da saúde que estão no Cielo, elas estão na LILACS. E a LILACS está dentro da BVS. Então, para a gente otimizar esse processo de busca de informação, o que é que eu sugiro? Que ao invés de ir na LILACS, na Cielo, separadamente, vá direto à BVS, porque assim a gente otimiza a nossa busca e também evita referências duplicadas, que quando for no final, sempre vai gerar mais trabalho para a gente. Né, aqui a gente tem um gráfico, né, ilustrativo, onde a gente vai observar, né, que a Medline está dentro do PubMed, mas existe muito mais literatura no PubMed do que o Medline. E a BVS, a gente vai encontrar um pouco do Medline na BVS e que o LILACS está dentro da BVS. Eu sei que fica, de primeira informação, fica uma mistura. Mas aqui, assim, todas as bases de dados que eu citei até agora, elas são importantes. E uma não exclui a outra. O que eu diria era que talvez você buscando o PubMed, você não precise buscar no Medline. Até porque o acesso ao PubMed, ele é bem mais fácil e também tudo que eu for encontrar no Medline, eu encontro no PubMed. Então, é desnecessário. É só realmente um trabalho a mais. E agora a gente vai falar um pouquinho da Pedro, né, que é a base de dados de evidência em fisioterapia. Ela foi criada na Universidade de Sydney, na Austrália, por fisioterapeutas, né, há mais de 20 anos. E ela é uma base de dados da fisioterapia, que ela é gratuita, e nela você só vai encontrar 3 desenhos de estudo,
que são os ensaios clínicos controlados aleatorizados, revisões sistemáticas e diretrizes de prática clínica, onde as intervenções, né, a gente só encontra estudos que avaliam por intervenção. Essas intervenções, elas só podem ser realizadas em humanos, né, claro, e pelo menos em um grupo, por exemplo, no ensaio clínico aleatorizado, eu vou ter uma intervenção que potencialmente ela pode ser exercida por fisioterapeuta. Outras fontes de dados que a gente vai encontrar: a Cielo, Web of Science, Scopus, Science Direct, Sinon, Psifo, Dita. Cielo eu já comentei um pouco, né? Scopus e Science Direct também são da Elsevier, com um escopo um pouco menor. A Science Direct, ela é só de revistas somente da Elsevier, e a Scopus, ela já abrange mais um pouco o escopo. A Psifo, ela é a Pedro da psicologia, digamos assim, mas se faz interessante para o fisioterapeuta a partir do momento que eu quero estudar, por exemplo, intervenções corpo-mente, terapia comportamental na dor. Então, a Psifo se faz extremamente necessária. E o Dita, ele é da Pedro, e ele é uma base de dados em que lá a gente encontra estudos de acurácia diagnóstica. E o que é a Cochrane, né, como eu já havia comentado anteriormente, que é a colaboração Cochrane que faz as melhores revisões sistemáticas, com maior confiabilidade que a gente tem. O que é que ela recomenda? Ela diz que, lá no seu livro de diretrizes, que ao se realizar uma revisão sistemática, pelo menos eu tenho que ter buscado na Embase, na Central e na Medline. Ah, mas eu sou fisioterapeuta. Então, a Pedro, ela se faz estritamente necessária. Nessa lista aqui dos três, eu só posso acrescentar. Eu não posso retirar. Essas três são as cruciais para me ter uma maior abrangência de informação. E para a gente, fisioterapeuta, quais são as principais bases de dados? Como é que esse estudo aqui, depois, posteriormente, eu vou estar mandando para vocês, é de suma importância em que a gente visite a Central, a Pedro, a PubMed e a Embase. E aqui é só uma reflexão, né? Só uma filosofia para a gente começar essa série. Não sei se todos lembram do mito da caverna, né? E o mito da caverna é uma alegoria de Platão, em que os prisioneiros eles viviam na caverna e eles viviam à sombra. E quando eles conseguiam se desprender e ir para a luz, né, alcançar o conhecimento, eles saíam das trevas, paravam de viver nas sombras e ia viver realmente na luz, no conhecimento, no que realmente é real, digamos assim. E é só uma reflexão para a gente, trazendo para esse contexto mais científico, que muitas vezes quando a gente fica só nessa de escutar o que as pessoas reproduzem, o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê na internet, a gente vive nas sombras. E quando a gente tem a nossa capacidade, né, não digo se é capacidade, mas a sensibilidade de começar a consumir da literatura científica, a gente tem a sensibilidade de conseguir interpretar de forma correta um artigo científico, né? Porque a gente sabe, hoje em dia tudo a gente publica, tudo se consegue ser publicado, mas nem tudo vale a pena ser lido e nem tudo vale a pena ser reproduzido. Então, quando a gente consegue essa interpretação, a gente se livra, né, dessas sombras e começa a consumir realmente o que é necessário. Mas, assim, uma opinião minha aqui, os artigos de boa qualidade, né, com baixo risco de viés, eles são de extrema importância para qualquer profissão, né, com a fisioterapia ela não é diferente. Além da boa interpretação científica, eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de saber como reproduzir isso no dia a dia, porque muitas vezes
o protocolo que está lá, o que está lá é muito lindo, é muito bonito. Mas a gente sabe que quando a gente chega para o dia a dia, as coisas não são do jeito que está lá. Então, acho que assim, a gente tem que ter uma boa interpretação, mas também ter essa sensibilidade de saber reproduzir essa empatia quando a gente está diante do nosso paciente e ter em mente que cada paciente ele é único, ele é individual e ele carrega consigo uma história de vida, uma carga que só cabe a ele, só ele sabe. Então, mas eu vi um protocolo e eu quero fazer esse protocolo com o meu paciente porque ele tem patologia tal. Pode ser que dê certo, mas também pode ser que dê errado. Então, a gente tem que se inteirar da literatura, mas também ter essa sensibilidade de como a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Bem, essa primeira aula, esse primeiro vídeo era mais geral, realmente, e era só para tentar, né, apresentar as principais bases de dados. Eu não sei se ficou claro, mas eu espero que possa ter ajudado. Nos próximos vídeos eu vou apresentar vou ensinar a pilotar cada base de dados. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar, que assim que puder eu vou estar respondendo e mandando materiais, caso vocês tenham interesse em se aprofundar no assunto. Obrigada, e era isso.